Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no programa Café com Marcelo Lambert, hoje trabalhando o Moendo Café. Você está no podcast e, ao mesmo tempo, você está me vendo aqui no vídeo, porque nós estamos com esse projeto sendo filmado justamente para levá-lo para a plataforma também do YouTube. Mas, enfim, o que eu quero conversar com vocês hoje é muito importante. O tema, se é que a gente pode dizer que esse bate-papo hoje terá um tema no Moendo, é exatamente o enxergar. Eu quero propor a você uma conversa sobre o enxergar, o ver, o compreender. E eu quero partir o nosso bate-papo de hoje de uma reflexão que um livro sensacional trouxe do Saramago, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Bom, todos vocês sabem que esse livro virou filme. Eu conversei já com muita gente que assistiu esse filme ou leu o livro e ficou muito atormentado, inclusive com o filme. Mas o livro ele é sensacional, inclusive eu indico a vocês o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Ele foi publicado pela Companhia das Letras e eu espero que vocês tenham contato com essa literatura, apesar de ser uma literatura difícil, pesada, inclusive para esse momento de pandemia, mas ela é muito, muito profunda e ela nos desperta muitas reflexões sobre o ato de enxergar. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu acho que nós estamos num momento histórico onde as pessoas elas não estão enxergando, as pessoas não estão vendo, as pessoas elas não estão tendo a capacidade de decifrar, de ler o mundo que nós estamos vivendo, a sociedade que nós estamos vivendo. Eu quero que vocês não vejam isso como uma fala arrogante, como uma postura de muita pretensão da minha parte. Na verdade, é uma leitura que eu venho fazendo da sociedade, é uma leitura que eu venho fazendo do mundo que nós estamos vivendo. Vocês sabem, eu sou uma pessoa, além de ser das ciências humanas, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, eu investigo muitas áreas do conhecimento, e quando eu vejo uma série de movimentos negacionistas, movimentos que parece que não querem enxergar a realidade, não querem enxergar muito menos a dor do outro. Então, isso me remete muito a essa obra do Saramago, que é o Ensaio sobre a Cegueira, porque é uma obra, eu não quero deixar nenhum spoiler aqui, mas ela leva o ser humano, é uma história que leva o ser humano aquilo que ele tem de mais, às vezes, primitivo, de ruim, ele acaba despertando dentro dele por conta de uma circunstância ali que acontece, e leva o ser humano a atitudes reprováveis, atitudes que a nossa sociedade reprova, e aí, de repente, ao mesmo tempo você percebe ali atos de amor, atos de sensibilidade, atos de sobrevivência, mas ao mesmo tempo de acolhimento. Então é uma obra que remete muito a algumas experiências sociais que a gente está vivendo hoje. E eu vou, para não deixar nenhum spoiler aqui, eu vou trazer só uma pequena citação do livro que fala o seguinte: penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Eu vou repetir a citação para que eu possa partir dela e continuar aqui a minha fala. Penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. E aí eu quero trazer dessa frase, dessa reflexão, eu quero trazer para você aqui uma reflexão, um pensamento. E aí é uma coisa, eu quero travar com você aqui uma conversa muito íntima. Entre eu e você, que me escuta e que me vê. Quantas vezes, no nosso dia a dia, em nosso cotidiano, nós olhamos, mas não queremos enxergar a realidade? Quantas vezes a gente nega a realidade
porque a gente absolutamente sabe que aquela realidade vai nos incomodar ou aquela realidade vai nos tirar do lugar comum, vai nos tirar da nossa zona de conforto. Quantas vezes nós, metaforicamente, nós nos cegamos diante das injustiças que estão postas em nossa sociedade? Quantas vezes a gente está deixando de levantar posicionamentos, bandeiras, diante das injustiças, e o nosso silêncio ele colabora para que o mal prolifere. Eu pergunto, né, nessa conversa que eu estou tendo com você agora, eu te pergunto o quanto é fundamental que a gente tenha, da forma correta, de uma forma equilibrada, de uma forma coerente, com argumentos, devemos nos posicionar, devemos colocar para o mundo essas nossas reflexões. Inclusive aqui através do podcast e o Moendo o Café, o podcast Café com Marcelo, é uma forma que nós temos de militância, é uma forma de levar para você que nos vê, que nos assiste, que nos ouve, um momento de pensamento, um momento reflexivo. E quando eu penso, e eu pensei muito essa obra do Saramago essa semana, eu revisitei alguns pontos dessa obra, porque o livro, na verdade, ele vai retratar uma sociedade que de uma hora para outra vai colapsar e de uma maneira ou de outra, né, nós vivemos muitas vezes com uma certa cegueira intencional, né, uma certa cegueira que nos é conveniente. Então a gente vê muitas notícias que às vezes a gente vê, escuta, e a gente não tem uma opinião, porque muitas vezes a nossa opinião poderia nos levar em rota de colisão, e aí a gente escolhe essa, que eu disse, essa zona de conforto, e aí a gente tem aquela história de não querer enxergar a realidade, né? De querer ofuscar a nossa visão sobre as coisas, justamente porque nós acreditamos que isso nos torna ou nos faz ter uma vida mais tranquila. Só que aí a sociedade ela não evolui, ela não cresce, né? A gente não produz mudança, a gente não produz contradição. E assim, com todo cuidado, porque eu não quero produzir nenhum spoiler aqui da obra do Saramago, eu não quero estragar a leitura de ninguém que vai ler, né, o livro, talvez até depois dessa minha fala aqui, mas vocês vão ver que nós, seres humanos, e a obra mostra isso, e a gente já viu isso em outras literaturas também. Eu vou até dar uma viajada aqui, o The Walking Dead, por exemplo, vocês que assistiram aí, principalmente as primeiras temporadas, o grande problema nunca foi o zumbi, o grande problema sempre foi o ser humano. E nós sabemos que neste livro, né, o Ensaio sobre a Cegueira, a gente percebe que depois o ser humano ele continua a ser o grande vetor, ele continua sendo o grande mote, né, para todas as coisas que acontecem de ruim e de bom, né? E quando eu paro para pensar isso, e eu imagino que eu também me enquadro neste mundo, né, que por vezes nós também fazemos a escolha de não enxergar para tornar a nossa vida melhor, mais leve, mais tranquila ou mais alienada, né? Porque a alienação ela vem do não enxergar também, né? E muitas vezes, é claro, aqui eu estou falando em não enxergar como escolha, a alienação ela vem o não enxergar como algo que é constituído por estruturas ideológicas, mas eu quero trazer para vocês aqui uma tentativa de reflexão e conversa da importância de voltar a enxergar o mundo que vivemos, voltar a enxergar a realidade, voltar a enxergar as necessidades que esse mundo nos propõe. Porque eu acredito profundamente
que quando a gente enxergar esse mundo com clareza, com uma percepção, com uma profundidade maior, nós podemos sim construir uma sociedade melhor. A gente pode sim construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Porque quando nós nos cegamos diante da realidade, nós deixamos de transformá-la e deixamos de construir uma sociedade melhor. E eu creio que é fundamental, principalmente hoje que a gente deseja muito esse mundo pós-pandemia, um mundo melhor, que seja um mundo onde nós todos tenhamos a capacidade de enxergar com clareza e enfrentar os desafios do mundo que nós vivemos. O negar a realidade é colocar para debaixo do tapete a sujeira. É muito ruim negar a realidade. A gente vai se fechando e as coisas não mudam, as coisas não se transformam, as coisas elas não são mutadas quando a gente não quer enxergar. Então a proposta do Moendo Café de hoje é trazer para você que me escuta, que me vê através desse projeto que é o Café com Marcelo Lambert, que você volte, como eu, a enxergar a maior quantidade de vezes das 24 horas que nós temos, o mundo que vivemos. Já disse, eu também me enquadro nisso, né? Às vezes eu também escolho esse caminho mais fácil de não enxergar, mas eu quero propor a você esse debate, essa reflexão, esse pensamento, esse processo de autoconhecimento, de você olhar para dentro de você e perguntar: eu estou enxergando a realidade? Eu estou enxergando as coisas da vida? Eu estou enxergando, eu estou me enxergando? Eu estou sabendo quem eu sou nesse mundo? Então a proposta de hoje é exatamente essa: levar até você, no Moendo Café, essa construção de voltar a enxergar o mundo que vivemos. Pessoal, não esqueçam de deixar a sugestão, comentários lá no nosso e-mail, que é o cafécommarcelolambert@gmail.com. Não esqueçam de divulgar esse projeto. Você que está aqui no YouTube me vendo, assine o canal, leve isso para mais pessoas. Você que está me ouvindo no podcast, também divulgue isso no WhatsApp, Telegram e todas as redes sociais. E fica aqui por último a última palavra: vamos enxergar o mundo como ele é, para que assim a gente possa transformá-lo. Um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal!